eu fiz assim, Deus, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas, mas tem algo que eu sempre procurei ser, foi obediente. Então, assim, o Senhor sabe que é difícil para mim compartilhar, mas se o Senhor me vê pronta e preparada para falar sobre isso agora, me ensine, me capacite, me mostre como eu devo fazer isso. E aí eu lembro dessa palavra, você vai dar conta, ter vindo na minha mente, de uma poesia que eu tinha lido, de um texto que eu tinha lido sobre maternidade. Estava perto do Dia das Mães e o texto falava exatamente sobre essas demandas da mulher, quando o filho fica com febre, quando a febre de um passa por o outro, e quando você diz, meu Deus, será que eu vou dar conta de tantas coisas? E aí eu disse, tá bom. Aí eu me sentei e coloquei, você vai dar conta. Era o título do sermão para o Dia das Mães. Era uma palavra de encorajamento, de ânimo, de dizer que com Deus, por isso que o título é Com Deus, você vai dar conta. Com Deus você pode superar desafios. E aí eu fiz um sermão temático, né, porque eu tinha que falar do meu testemunho, coloquei ali o meu testemunho com tema e história de vida. Depois que eu contei, aquilo tomou uma proporção muito grande. Teve uma visibilidade, muitas pessoas começaram a assistir, milhões de visualizações. E aí, de alguma forma, aquilo deu visibilidade para o meu ministério. As pessoas, eu quero conhecer essa pastora, agora também quero ouvir as pregações dela. E foi a partir daí que as pessoas começaram a ouvir as minhas pregações e, de alguma forma, essa mensagem chegou. E aí, depois de alguns anos, bem posterior também, depois ao processo de contar o testemunho, que eu escrevi o livro. O livro veio de uma tour que eu fiz, que eu queria falar sobre o drama do sofrimento humano. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, que coisa incrível. Foi até bom você ter falado isso. Acho que conectou, foi o céu que alinhou a gente. E aí eu estudei sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre todos os tipos de sofrimento que ele enfrentou. Então, meio que esse livro é uma biografia da vida de Paulo. Eu gosto de dizer que você termina de ler, tá com um chapeuzinho de formado em Paulo. Porque a gente perpassa todos os caminhos de sofrimento dele, como ele reagiu em cada um e como biblicamente a gente pode enfrentar dores na vida. E aí no livro eu também conto o meu testemunho. Então o livro, você vai dar conta, é essa perspectiva de encorajamento diante das adversidades. Mas sobre a sua pergunta do você vai dar conta na questão da família, da rotina, eu acredito que a resposta é o equilíbrio. Sabe? Eu até uso sempre uma balancinha, que eu falo assim, que na vida, nós como mulheres, a gente tem muitos pratinhos. A gente é como um equilibrista mesmo. A gente tem um pratinho do casamento, a gente tem um pratinho dos filhos, o pratinho da família, dos pais, das irmãs. A gente tem um pratinho da igreja, a gente tem um pratinho do ministério, a gente tem o pratinho da profissão, do trabalho, porque muitas mulheres também trabalham. Então, eu acho que a resposta é o equilíbrio de todos esses. Eu tô segurando o meu pratinho. Se eu vejo que o pratinho da minha vida com Deus começa a desandar, eu já não tô lendo a Bíblia, não tô orando, como opa, não, eu tenho que cuidar para esse pratinho não cair. Se eu vejo que o do casamento também, eu venho e cuido para que ele não caia também. Então, é uma questão de equilíbrio, saber escolher prioridade, né, como deve ser prioridade, e colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Saber dizer não é importante, porque senão você vai virar aquele equilibrista que uma hora cai tudo. Cai de cansaço. Então, exato, porque você não aguenta, vem um esgotamento. Então você precisa ter essa sabedoria de dizer para quem eu posso dizer sim, para que proposta eu preciso dizer não. E eu entendo que o próprio Espírito Santo, ele vai te dando essas coordenadas, Sim. né? Agora levanta mais o prato aqui, agora Isso. pode acalmar do outro lado. Nem Isso. sempre é um equilíbrio igual. Isso. Não é uma fórmula para sempre, né? Não. Tem momentos que ele quer que você expanda o ministério, tem momentos que ele quer que você fique mais quietinha Muito na sua bom. casa. E é ele, se não tiver ele, a gente acha que já sabe equilibrar tudo. É verdade, E daí Karina. aquela fórmula que dava certo já não dá mais. Já não dá mais. Você Não é? falou algo muito importante. A gente vive estações. Ele é o regente. o regente. É verdade, ele é o regente. Nós vivemos estações, é como você falou, tem momentos que a gente tá ali. Eu passei por várias estações da minha vida. Teve um momento em que, como eu falei pra você, de alguma forma, Deus soprou e eu amava viajar, eu amo sair, pregar o evangelho. Sempre foi uma coisa que me deu muito prazer e eu fiz isso. Foi uma estação muito boa na minha vida. Hoje eu tô numa estação mais
viajando menos, se eu posso dizer, porque estou morando aqui agora. Mas é uma estação tão gostosa também. Então, assim, em todas elas você consegue encontrar o equilíbrio, sabendo que em algumas, como você vai dizer, a balança vai pender um pouquinho mais. E o equilíbrio está em mantê-las todas aqui, sabe? Não deixar cair. E eu acho que talvez o caminho, o segredo, se existe um segredo, pra mim, é planejamento e organização. Eu sou uma pessoa muito pragmática, muito planejada. Então, no domingo... Você é cheia das listinhas. Eu sou. Você me conhece. Olha, a Thalita é do tipo... Eu falo, Thalita, você tem um restaurante pra me indicar? Olha, eu vou te passar uma lista. Restaurante japonês, tal. Restaurante italiano, tal. Restaurante não sei o que, tal. Eu falo, então eu tô organizando minha casa, eu precisava comprar. Você quer comprar o quê? Para organizadores? Tal lugar. Para móveis mais assim? Tal lugar. Para roupas de cama? Tal lugar. Eu falo, gente, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessas. Eu sou bem organizada. Uau! Você lembra quando a gente viajou, você falou, Thalita, e a gente vai ficar onde? Eu falei, tal e tal hotel, tem esse aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. A minha vida é uma planilha. É uma planilha. Eu acho que eu consigo dar conta por causa disso, porque eu sou muito antecipada, organizada. Então, talvez você pergunte... Porque às vezes você me pergunta, ai, Thalita, eu tô com vontade de comer, eu faço o quê? Porque eu sou assim, eu fui num lugar, eu gostei, eu tenho uma aba no meu bloco de notas que eu já coloco o nome. Eu falo, se alguém um dia quiser um lugar bom e uma indicação, eu tenho um nome pra dar, entende? Então, uma pessoa fez um serviço na minha casa, um bom encanador, eu gostei, daqui a 2 anos eu nem lembro o nome dele, mas eu vou lá numa aba, eu coloco encanador, eu tenho lá no meu bloco de notas. Então, assim, no domingo eu organizo toda a minha semana. Antes do ano vir, eu já tenho toda a programação do ano. O que eu vou fazer de lançamento de livro? Qual vai ser o meu livro? Eu me preparo com muita antecedência. A data da minha conferência, os dias que eu vou liberar para ministrar fora, os dias que eu vou ficar em casa. Então, minha vida é programada. Mas, aí tem um segredo pro pessoal que às vezes fala, mas eu também faço esse monte de lista, mas eu fico estressada. Você falou os dias que eu vou ficar em casa, até isso você programa. Programo. Porque eu percebi que eu estava enlouquecendo no dia que eu achei que a lista estava ótima, estava tudo lá, mas não tinha espaço para ficar em casa, espaço para não fazer nada, espaço para caso surja um imprevisto. Então a gente acha às vezes que tá tão organizadinha e não coloca. Como você falou, citou. Isso é sabedoria. Eu pego meu planner, por exemplo. Antes do ano vir, eu travo todas as datas importantes para mim. Eu já travo todas. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da minha mãe, aniversário de todos os meus irmãos, aniversário das pessoas que eu amo, que eu quero estar presente com essa pessoa nesse dia. Então, todas essas datas são travadas na minha agenda. Pode vir o maior convite de todos. Eu não vou, porque eu já travei essas datas. Eu também travei as datas que eu quero ter o dia da família, porque toda segunda-feira é a folga mundial dos pastores, né? Então, na segunda-feira é o dia que eu saio com meu esposo, com as minhas filhas, à noite. A gente tem um momento, a gente passeia num parque, a gente toma um picolé na rua, um sorvete. Então, assim, porque se você não fizer isso... A correria, a demanda, o que as pessoas te sugam, elas querem você. Uma hora você vai dizendo sim, em momentos eu também já disse sim para muitas pessoas que eu olho para trás e digo, ai, não era pra eu ter dito. Fiquei com vergonha de dizer não e agora eu me prejudiquei porque eu tô super cansada. Por mais organizada que eu seja, eu já falhei nisso, com certeza. Mas aprendi, né? Sim. Então hoje eu sou muito mais criteriosa. Eu me lembro de uma experiência engraçada, posso compartilhar? Pode. Que foi uma experiência que me marcou também. Era o Dia das Crianças, ia ser Dia das Crianças, e Dia das Crianças é uma dessas datas travadas pra mim, porque eu tenho filhos, e pode parecer uma besteira, é Dia das Crianças, fazendo o aniversário das crianças, mas pra mim é importante, é uma data porque pra eles então pra mim também é. E aí eu me lembro que há alguns anos atrás, eu recebi uma ligação, e era o pastor Silas Malafaia. Gente, era muito engraçado, porque eu só via aquela pessoa na televisão, né, não conheço e tal. Falei, meu Deus! E na verdade era um convite dele, da esposa dele tão querida, a pastora Elisete, para pregar numa conferência de mulheres da igreja dele. E eu tava no começo, assim, do meio pro ministério, então assim, pra mim aquilo, meu Deus, que coisa incrível e tal. E aí quando ela me falou a data, era o Dia das Crianças. E eu falei, como que eu vou dizer pra ela que eu não posso ir na igreja dela
uma conferência gigante para 8.000 mulheres, porque é o Dia das Crianças. Ela vai achar que é uma besteira, porque se ainda fosse um dia importante, o meu aniversário é uma coisa, mas um Dia das Crianças. E aí eu disse, mas eu vou falar, porque eu não posso negociar aquilo que pra mim é importante. Sim. E aí eu mandei a mensagem, eu falei, pastora, eu me sinto tão honrada, eu realmente, de fato, me sinto honrada, eu sou uma pessoa jovem e tudo, então, ele tem história, enfim, independente do que as pessoas pensem, ou vejam, ou não conheçam, poxa, eu admiro. Então eu falei, eu me sinto honrada desse convite, de estar diante de 8.000 mulheres e poder ministrar a palavra, para mim é uma honra. Eu queria muito estar com a senhora, eu tô até um pouco sem jeito de lhe dizer, mas eu não posso, porque é o Dia das Crianças. E as minhas filhas são crianças. E aí, gente, eu recebi uma resposta tão gentil, Olha que... tão educada. Eu recebi tanta empatia, porque ela poderia ter dito, tá bom, ok. Outro dia, outra vez, a gente convida novamente, e ter pensado outra coisa. E ela disse, Thalita, você está certíssima. Pode parecer uma besteira o Dia das Crianças, mas para você que é mãe, não é. Eu entendo. Na verdade, eu admiro porque você disse não para mim. E aí ela fez assim, e se for no dia posterior, que era um domingo, dia 13, você viria, eu estico a conferência para ter mais um dia e você pregar na nossa igreja no domingo, que eu queria que você pregasse, já que... Aí não, no domingo eu vou passar o Dia das Crianças com as minhas filhas e no domingo eu vou. E eu preguei lá no domingo e aquilo me marcou. Olha. Como que vale a pena não negociar. E falar a verdade, você viu? Falar a verdade. Talvez você falasse, não vai dar... Eu não abriria o outro dia, não teria a oportunidade de você realizar. Eu fui sincera. E ao mesmo tempo não negociei aquilo que para muitos poderia ser uma besteira, mas que para mim era importante. Então eu fiquei feliz no Dia das Crianças brincando com as minhas filhas e foi uma experiência linda também pregar lá no domingo.